Verso 13, aí no capítulo 11, Paulo fala assim, ó: dirijo-me a vós outros que sois gentios. É como se Paulo estivesse parando aqui o discurso que é plural, né? Indo para todas as pessoas que estão ali na igreja e fala assim: olha, o que eu vou dizer aqui para vocês serve para todo mundo, só que especificadamente é para vocês gentios que estão em Roma. E claro, essa mensagem ela alcança todos os gentios, todos aqueles que foram abraçados na fé em Jesus Cristo, que não são oriundos da religião. O cerne do assunto de Paulo, do que nós vemos tratando aqui no capítulo 11, é salvação. Paulo está versando sobre salvação. A salvação que chegou ao povo judeu, o remanescente da fé, a forma em que Deus utiliza, como vai trazer a salvação aos judeus, que é o ciúmes. Nós vimos isso enfaticamente em 3 versos específicos, Paulo falando sobre isso, como que Deus utilizou o aspecto da salvação para os gentios. E por fim, no verso 15, Paulo fala dos efeitos da rejeição dos judeus e aponta para o momento de restabelecimento. Ele usa um trocadilho aqui, ele usa duas expressões fortes. Ele fala assim: se pela rejeição o mundo foi agraciado e os gentios encontraram vida, imagina o que vai acontecer quando esses judeus forem reestabelecidos. Aí ele usa uma palavrinha ali no final que fala assim: vida entre os mortos. Ou seja, um grande avivamento, muita conversão e uma transformação em um grupo de pessoas de forma muito expressiva. É assim que nós acreditamos. Foi isso que nós vimos até o verso 15 e continuamos agora a partir do verso 16 aí do livro de Romanos. Vamos ler o verso 16, irmãos? Em verso 16, a palavra do Senhor diz assim, ó, Romanos 11, verso 16, olha aí: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Paulo usa aqui os elementos conhecidos para ilustrar a situação dos judeus e dos gentios. Paulo está trazendo 2 elementos muito conhecidos ali daquela época: pão e oliveira. E por que Paulo está trazendo esses 2 elementos? Porque Paulo agora quer trazer, dentro dos próximos versículos, uma ilustração sobre esses 2 elementos para mostrar para essa comunidade que está lá em Roma, especificadamente para os gentios, o que eles são, como que Deus desenvolveu e desenvolve salvação na vida deles, e como que eles foram alcançados salvificamente. Lembrem-se, o que Paulo está tratando aqui com os judeus é assim: sejam simples, sejam humildes. Por quê? Vocês não conquistaram nada, tudo é graça, tudo é graça. Não tem motivo algum para que haja soberba no meio de vocês. Esse é o pano de fundo que nos cerca aqui a partir do verso 13, e Paulo está chamando a atenção do seu povo, está chamando a atenção da sua comunidade leitora. De cara aqui, irmãos, nós olhamos em Paulo, nessa atitude, nessa inclinação para um público específico, uma ação pastoral. Como assim uma ação pastoral? Pastor que tem que cuidar das ovelhas, do que elas estão fazendo, do que elas estão pensando e do que elas podem fazer pelo que está acontecendo ao redor da igreja. Porque o pastor tem que ter um olhar caridoso, misericordioso, atencioso e bíblico, para que ele possa ao máximo ser fonte de instrução para as ovelhas de Jesus Cristo. Pastor não pode ser ambicioso. Pastor não pode escolher ovelhas, pastor não pode querer ter ovelhas pela conta salarial das suas ovelhas. Pastor não pode querer ovelhas por aquilo que elas podem fazer por ele ou pela igreja. Pastor não pode querer ovelhas por benefícios e benesses que essas produzem. Pelo contrário, pastor não escolhe ovelhas.
Pastor é pastor de ovelhas. Ele tem que viver para auxílio dessas ovelhas, para que elas glorifiquem a Cristo e que o caminho delas sejam, lembre-se do Salmo 23, pastos verdejantes. Como que um pastor produz pastos verdejantes? Como que um pastor anda com ovelhas, conduzindo-as por pastos verdejantes? A exposição fiel da palavra. Correntes de águas tranquilas. Exposição fiel da palavra. Em Paulo nós encontramos essas características. Em muitos de nós não. Mas nós, como igreja, temos que entender que isso é pastorado. E o que nós estamos vendo aqui no verso 16 é isso. A partir do verso 13. É uma luta de Paulo, apontando claramente aquilo que eles não podiam fazer. Talvez estavam cometendo, talvez chegue essas informações a Paulo, não só de Roma, mas de um complexo todo. E Paulo fala assim: olha, pisem no freio aí. Pisem no freio. Como pastor, às vezes nós passamos por cada constrangimento, porque você tem que falar cada coisa para alguns irmãos que eu fico vermelho quando eu tenho que falar. Mas eu aprendi uma coisa, uma lição com os idosos, com meu pai principalmente: é melhor ficar vermelho 1 minuto do que amarelo a vida inteira. É melhor fazer com que a ovelha fique vermelha 1 minuto do que ela ficar amarela a vida inteira. Então o cuidado pastoral se manifesta nisso aqui. Irmãos, então Paulo agora vai fazer aqui a partir do verso 16 isso. Ele vai pegar uma exemplificação através de pão e através de oliveira, para que ele possa mostrar como que está desenvolvendo esse aspecto salvífico. Acompanha comigo aqui no verso 16. Tanto pão como oliveira, Paulo mostra demandas que antecedem e exercem influência nos seus resultados. Em si, o pão e a oliveira, o ramo das oliveiras, o ramo da oliveira brava que está enxertado ali, eles são resultados de algo. Paulo não vai ficar especificamente no resultado final daquilo que ele está ilustrando. Ele vai falar que ali a oliveira e o pão, existem coisas que antecedem isso aí. E quais são essas coisas? Ele fala aqui no verso 16: as primícias do pão e a raiz das oliveiras. Olha que interessante. Quando Paulo utiliza aqui a expressão as primícias, ele volta para a lei. E o que eram as primícias? Eram os primeiros frutos de uma colheita. Aquilo que era destinado ao Senhor, que era santo. E Paulo fala para esses irmãos que estão lá em Roma, para os gentios, ele fala sobre as primícias. E ele está falando das primícias, daquilo que é do pão, que se for bom, o resto tudo vai ser bom. Ou seja, o pão vai ser bom. E da mesma forma ele fala da raiz. Se a raiz for boa, certamente a planta, a oliveira vai ser boa. O que é uma boa raiz? É aquela que está enxertada lá no fundo, colhendo todos os nutrientes possíveis para que a árvore possa ser beneficiada por aquilo que ela está se alimentando. O que isso significa? Paulo está tirando o centro da atenção do resultado final, ou seja, do pão e de um ramo frutuoso. Por quê? Porque não é o ramo que sustenta a árvore e não é o pão que se produz sozinho. Existiram coisas que antecederam tanto um quanto o outro. Ou seja, o que Paulo está falando? Vocês não são tudo isso que vocês estão pensando que vocês são. Por quê? Porque vocês simplesmente foram alcançados salvificamente? Não. Tá. Agora nós devemos responder o que isso significa na vida prática desses dois grupos. E 3 formas aqui bíblicas nós encontramos para que nós possamos responder isso aqui. Primeiro, Paulo está chamando a comunidade, um grupo dessa comunidade ali em Roma, para humildade. Por quê? Porque conhecendo isso, não tem como ser soberbo. Eu sou resultado de algo. Não fui eu que produzi. Tem que ser simples, humilde. Essa é a primeira consciência que tem que estar despertada aqui nessa comunidade. Segunda, é que o reconhecimento da ação de Deus na história salvífica, tanto dos judeus como dos gentios, deve mexer no coração de cada um desses gentios. Por quê? Como o ramo de uma oliveira enxertado nela estou produzindo fruto, ou como um pão que está belo, é comestível, está ali agradável aos olhos, foi Deus que fez. Agradecimento, reconhecimento. Paulo começa um chamamento
a atenção desses gentios por questões santas, não por vergonha, mas por reconhecimento de quem Deus é, o que Deus faz e pelo poder de Deus. Então aqui, meus irmãos, o que Paulo está mostrando simplesmente para essa igreja, para essa comunidade leitora, e ele vai explicar aqui a partir do verso 17, do verso 18, é assim: quem é a primícia? E quem é a raiz? Não são vocês, gentios. Como da mesma forma, ele fala assim: quem é o pão? E quem são os ramos? O pão e os ramos são consequências daquilo que começou, a qual Paulo vai mostrar aqui nos próximos versos que todo esse processo começou com os patriarcas, com Israel espiritual. E quem foram os beneficiados? Os gentios. Sabe o que Paulo está falando? Vivam gratos. Por quê? Porque vocês foram beneficiados pela ação de Deus e pela aceitação, pela condução de Deus fazer esses homens aceitarem o chamamento da fé para que chegasse aqui em vocês. Vocês não fizeram nada. Quebra as estruturas, né? Quebra toda a sustentação de quem pensava que tinha alguma coisa e era alguma coisa. Paulo aqui destruiu tudo. Não foram vocês. Vocês pegaram o carro andando. Vocês estão andando de carona. Baixem a bola de vocês. Se todos nós tivéssemos essa consciência, irmãos, nós teríamos uma igreja muito mais sadia, muito mais santa, muito mais limpa. Por quê? Porque em todos os momentos da minha vida, tudo que se manifesta como bem, tudo que se manifesta como benesse, e aquela alegria da esperança do porvir, seria de um resultado que eu olharia para as Escrituras e entenderia da seguinte forma: foi Deus que fez em mim, e eu fui beneficiado por uma obra que começou com Abraão lá atrás, e foi percorrendo pessoas, povos, histórias, e chegou a mim nos dias de hoje, masticadinho. Eu só tenho que engolir. Só que isso vai contra o nosso caráter soberbo. É só você olhar, infelizmente, para muitos cristãos dos dias de hoje. Eu que aceitei Jesus. Eu que levantei as mãos. Eu que dei o primeiro passo. Eu que fiz. Eu que oro 3 horas da manhã. Eu que jejuo. Eu tenho poder nas minhas palavras. Eu que faço. Não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Não tem nada a ver com o que as Escrituras ensinam sobre nós. Eu fui beneficiado. A verdadeira consciência é: não tinha nada de bom em mim. E um dia na minha vida, o Senhor me alcançou. Eu estava trilhando por caminhos de perdição. Eu estava indo para o precipício eterno, mas não sei por qual motivo. Ele me alcançou. Esses dias eu estava vendo no local que eu trabalho, tem um rapaz lá que é conhecido por viver de perpetração, né? E coitado, desde a mais tenra infância, ele se dedica a isso. Um cliente dele é primo, um cliente nosso é primo dele. Esse rapaz, para vocês terem uma ideia, algumas décadas atrás ele apareceu no DFTV. Não sei se vocês lembram. A mãe o tinha acorrentado na cama porque ele usava drogas, fazia. E toda vez que ele passa em algum local, todo mundo já conhece ele, todo mundo já segura bolsas, fecha carro, fecha comércio, porque ele é terrível. Aí ele estava passando na frente, junto com um cachorro que ele anda. Eu olhando para aquela pessoa, fiquei pensando biblicamente. Na cabeça dele não passa nada dessas coisas. Ele só vive para alimentar a satisfação do apetite dele, que é cometer crimes, usar drogas, fazer maldade, ficar totalmente drogado, fora de si e continuar fazendo mal. Ele não pensa, ele não tem ideia para onde ele está indo. Respeitando as proporções, assim éramos nós. Não tínhamos noção para onde estávamos indo. E quando encontrávamos um discurso, uma palavra, quando nos encontrávamos com crentes, esse povo é quadrado, esse povo não tem juízo, esse povo só fala besteira, esse povo é extremista.
porque seguíamos um caminho que era um caminho de morte, estávamos mortos. E é o que Paulo está falando aqui com esse povo. E o Senhor, por causa de um amor que não se explica, alcançou vocês. E esse alcançar vocês não foi você agora, aconteceu alguns milhares de anos atrás. Essa base, tudo que vocês têm, já tem sido construído. Verso 17 e verso 18. Vamos olhar aqui, vamos ler o verso 17 e o verso 18, meus irmãos. No verso 17 e verso 18 fala assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aqui o verso 18, prestem atenção, eu fiz um resumo, uma frase, um tema, para que ele possa se enquadrar aqui no verso 17 e verso 18, que vai nos dar um pouquinho mais de clareza do que Paulo está falando aqui no verso 17 e no verso 18. A inutilidade e a incapacidade do homem são gritos convidativos para humildade e dependência. Verso 17 e verso 18. Um pequeno resumo para que nós possamos entender o que Paulo está falando aqui. A inutilidade do homem, de tudo que ele tem mostrado, a incapacidade do homem, são gritos convidativos para humildade e dependência. Parece que a forma didática de Deus instruir o seu povo não é falando, porque nós nunca aceitaríamos, mas é conduzido por caminho de dificuldade. Dificuldade que a tônica é humilhação, são impossibilidades, situações difíceis. E aí o homem olha e fala assim: não dou conta. Puxa, não fui eu. Esse é o caminho que Deus conduz. Quando eu olho para esse verso 17 e verso 18, uma cena vem à memória, eu sempre compartilho com vocês. E quando eu olho o homem em altivez, e quando eu vejo esse chamamento, eu lembro de uma família em aconselhamento. Os dois estavam ali, os cônjuges, e uma parte estava altiva, cheia de si, cheia de certezas. E outra parte lutava, brigava, vociferava, e outra parte estava cada vez mais certa de si, soberba, certezas, convicções. No segundo encontro eu percebi que permanecia do mesmo jeito. Uma coisa, tinha certeza no meu coração, e eu compartilhei para essa parte no aconselhamento. O Senhor Deus vai ter que te quebrar todinho, para que você possa aprender que você não é isso, que você não tem isso tudo. E só nesse dia você vai entender. No dia essa pessoa chega, essa parte, e eu não esqueço, essa cena nunca sai da minha cabeça, porque isso foi um ensino para mim. Todas as vezes que na minha mente, no meu coração, aparecem vestígios de soberba, de altivez, de independência, eu lembro dessa cena. Essa pessoa entra ali, os irmãos que conhecem ali, sabe, a minha mesinha, a poltrona, e aquela pessoa sentou naquela poltrona. Eu nunca vi um choro tão profundo, um choro que saía do fundo da alma. Quando eu olhei para aquilo, eu lembrei, falei: Deus está tratando, e agora o tratamento vai ser difícil, está quebrando tudo. O que Paulo está chamando esses irmãos aqui é para isso. Tenha um coração quebrantado e contrito, pela consciência do que vocês são e do que Deus é. Não precisem chegar nesse ponto, não precisam ir para aí. Aprendam simplesmente pela manifestação do amor que se fala.
Mas se vocês não aprenderem pela manifestação do amor que está sendo ensinado por palavras, Deus vai ensinar de outra forma. Por quê? Porque se são filhos, os filhos nunca passarão sem serem tratados. Tem pessoas que olham para alguns acontecimentos na vida de crentes e falam assim: puxa vida, mas está dando dó, será que... Não, irmãos, é Deus tratando. Nossa, mas a pessoa está quebrada, está destruída. É Deus tratando, porque são filhos, e a palavra enfaticamente repete: aos filhos Deus trata. Isso tem que ficar no nosso coração, irmãos. Se estamos cometendo erros, se já fomos avisados, se estamos pecando, lembrem-se, se você é filho, Deus vai tratar. Deus vai te levar às últimas consequências e vai te tratar, porque Ele vai aperfeiçoar a sua vida. Ele não vai deixar você viver da forma como você quer. Ele não vai deixar você continuar vestindo as roupas que você veste. Ele não vai deixar você continuar falando o que você está falando. Ele não vai continuar a deixar você assistir o que você está assistindo. Ele está mudando tudo na sua vida. Tudo. E é questão de lógica. Ah, pastor, mas eu nunca senti Deus tratando isso comigo. Eu ando do jeito que eu quero. Eu falo o que eu quero. Significa alguma coisa que não é muito boa para você. Eu me recordo de uma igreja onde eu estava, uma jovem moça chegou no culto. Quando ela chegou, o decote dela quase não tinha decote. De tão escandaloso, não teve uma pessoa que não olhou e não falou. E a frase dela foi a melhor de todas: enquanto Deus não falar comigo, eu fico tranquila, porque se eu estou usando, é porque eu sou templo do Espírito Santo, eu posso fazer. Tá certo. Essa pessoa está acreditando que Deus vai vir pessoalmente, vai sentar com ela para tomar um cafezinho e falar assim: ô filha, arruma esse decote. Se Deus não está tratando isso no coração de irmãos e irmãs, significa que talvez Deus não tenha nada para tratar contigo. Ah, pastor, eu tenho que falar algumas mentirinhas, porque meu trabalho me obriga a falar mentiras. Se Deus não está tratando as suas mentirinhas, talvez Deus não tenha nada para tratar contigo. Ah, pastor, eu tenho que ser violento, eu tenho que ser violenta, eu tenho que falar palavrões, eu tenho que ser, porque se Deus não está tratando isso em você, talvez Ele não tenha que tratar algumas coisas com você. Isso é muito perigoso, isso é uma informação muito nociva, porque aos seus filhos Ele está tratando, ponto por ponto, detalhe por detalhe. Não existe nada na vida dos filhos que Deus não esteja aperfeiçoando e santificando. E essa é a questão. Agora Paulo pega aqui no verso 17, no verso 18, e ele continua essa ilustração, e dessa ilustração ele coloca os elementos, dentro desses elementos, os personagens que ele está falando. Como é que Paulo ensina aqui? Paulo agora, irmãos, vai tratar da fruticultura daquela época. A fruticultura daquela época era um processo comum para que pudesse aumentar a produção. Isso era normal naquela época. E você vai perceber que Paulo usa isso aqui. Paulo usa esse processo para ilustrar como é que está sendo a relação dos gentios, dos judeus, do Israel espiritual, dos patriarcas, e Deus abarcando tudo isso. Paulo está usando isso aqui tranquilamente, só que com detalhe. Paulo não entra na perfeição da fruticultura. Por quê? Na perfeição da fruticultura é um ramo que não está sendo tão bom, mas é de uma oliveira boa, sendo enxertado em outra oliveira boa. Nunca é um ramo de alguma árvore ruim sendo enxertado numa oliveira boa. Paulo não está preso nos detalhes, ele está simplesmente mostrando como que Deus está fazendo o processo. Vamos olhar aí o verso 17. O verso 17, ele mostra que alguns ramos originais foram quebrados. Está bem aí no iniciozinho do verso 17. Paulo diz para esses irmãos: os ramos originais, os judeus, foram quebrados aí.
Verso 17 ele ainda fala outros ramos. E agora olha o nome que ele dá para esses outros ramos: ramos de uma oliveira brava. Esses aí eles foram enxertados. O ramo de oliveira brava é um ramo de uma oliveira, de uma árvore, de uma oliveira que é diferente da oliveira boa. É um ramo que não dá bons frutos, é um ramo que não é apreciável visivelmente, é um ramo que é totalmente descartado dentro do contexto da fruticultura. E o que Paulo está falando, os ramos da oliveira brava foram colocados na oliveira boa. E isso dentro da fruticultura da época não existia. Por quê? Era um ramo de uma oliveira boa sendo enxertado numa árvore de uma oliveira boa, para que ele continuasse produzindo e produzisse mais frutos. Mas Paulo está trazendo aqui o cenário: um ramo de uma oliveira e de uma oliveira brava. E qual é o propósito do enxerto? O propósito do enxerto aqui é ser nutrido pelos benefícios da raiz e da seiva. A raiz nós sabemos que é a parte da árvore que fica sempre às ocultas, né? Sempre profundamente lá enterrada ali no chão, para que ele possa extrair os minérios, os alimentos, a parte química do solo e alimentar toda a árvore. Quem é a seiva? A seiva é o líquido que vem da raiz e chega em toda a árvore, para que haja mantimento, para que haja alimento para toda a árvore. Esse é o cenário que Paulo está falando. Agora, por que Paulo está usando tudo isso? E aí ele vai começar a explicar aqui. Como é que nós devemos entender isso? Isso é da seguinte forma: Paulo traz os elementos e práticas naturais para o ensino natural, e o ensino espiritual diverge do natural. Não se coloca troncos de plantas ruins em plantas boas. Paulo está dizendo que Deus está quebrando a ordem das coisas. Vocês já viram aquele ditado, e nós falamos muito bem, até as escrituras falam sobre isso: uma maçã podre dentro de um cesto de maçã boa estraga tudo. As más companhias corrompem os bons costumes. Fuja das más companhias. Só que aqui Paulo está dizendo que Deus está pegando ramos ruins e colocando em plantas boas. Mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está quebrando a ordem das coisas? Para transformar o ramo ruim. Lembrem-se, um dia nós fomos ramos de uma oliveira brava e fomos enxertados numa oliveira boa. Deus não está mandando que nós venhamos nos conspurcar com as oliveiras bravas. Pelo contrário, Ele coloca a oliveira brava para que junto da oliveira boa ela se transforme em processo de produção. Olha aí na sua Bíblia o que fala aí no verso 17. Se porém alguns ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado aonde, irmãos? Olha aí na sua Bíblia. Foste enxertados em meio deles. Deles quem? Dos ramos naturais. Vocês foram enxertados na oliveira boa. Para quê? Para contaminá-los? Não. Para que você fosse alimentado pela seiva que vem da boa raiz. É para mudança de vida. Por isso que Deus enxerta a oliveira brava numa oliveira boa. Sabe por que você saiu do mundo? Para que você produza frutos. Sabe por que Deus te tirou do mundo e das más companhias e te colocou na companhia de crentes? Para que você seja uma pessoa totalmente diferente. Sabe por que Deus está trabalhando no seu coração todos os dias? Para que você seja aperfeiçoado e seja uma oliveira boa. É por isso que Paulo fala que aquele que mentia, não minta mais, porém fale a verdade. É por isso que Paulo fala que aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe, para que com seu sustento, para que com seu trabalho você alcance sustento, e mais, para que com seu trabalho você sustente, para que você ajude pessoas. Quando você deixa de ser ramo de oliveira brava e passa a ser e está no Israel espiritual, é para mudança de vida, irmãos. E aí permitam-me fazer uma pergunta retórica: sua vida tem mudado? Você tem sido diferente?
Deus tem sido visto na sua vida? Já parou para responder isso? Vocês já repararam como é que é fácil a gente olhar para a vida dos outros? Nossa, como é que fulano de tal melhorou? Nossa, como é que fulano ou fulana mudou de vida completamente? Agora, você já fez essa pergunta sobre você? Eu mudei? Eu melhorei? Eu estou melhor? As minhas palavras refletem o caráter de Cristo? Os meus pensamentos refletem a santidade do Senhor? Porque uma coisa é interessante, enquanto todos estamos nós aqui juntos, você já reparou como é que é fácil sermos crentes? Nós nos polimos, nos tolimos e vestimos máscaras que condizem com a realidade das Escrituras. Tem pessoas que nem aqui não conseguem. Agora, o que acontece quando você está sozinho? O que acontece quando você está em casa? Só tem você. O que acontece quando você está dirigindo? Você continua sendo o ramo de oliveira brava? Ou você é um ramo que foi transformado pelo Senhor? Tem tantos exemplos chulos que nós escutamos, né? Pessoas que estão andando no carro e passam... Eu já vi vários exemplos de pessoas que estão no ônibus. Rapaz, eu estava no ônibus, passou um carro e levou uma fechada, e de repente o cara começa a xingar, e quando eu vejo é o meu pastor, o pastor da minha igreja estava xingando. Ixi. Rapaz, eu estava numa fila de mercado e vi uma briga por causa de uma confusão boba, quando eu vejo era o irmão da igreja. Eu passei por uma situação constrangedora. Chega uma família na igreja em que eu pastoreei alguns anos atrás, aparentemente crentes, tudo redondinho, tudo certinho. E chegou outra família. Essa família era a composição dele. Um era da Polícia Rodoviária Federal e a outra era da Polícia Militar. E eu reparei que esse casal, um dia eles começaram a ficar muito diferentes. Assim, sabe? Eles travaram. Aí um dia eles me procuraram. Pastor, eu tenho que conversar contigo. Falei, o que foi? Pastor, eu estava em operação numa boate. Uma boate dessas bem complicadas. E quando eu cheguei, lá estava o fulano com as mulheres dentro da boate, num espaçozinho reservado. Quando ele me viu, ele falou, fulano, pelo amor de Deus, falou, não tem nada a ver com sua vida, estou trabalhando. Esse continua sendo o ramo de oliveira brava. A gente não precisa ir para um extremo desse. Sabe quando a gente percebe que ainda somos ramos de oliveira brava? Quando a gente continua mentindo, fazendo mal, não cumprindo as nossas responsabilidades, não acertando o alvo. Não precisa ir para os extremos dessa forma. Quando nós fomos tirados daquela oliveira que produz maus frutos, seguindo a ótica de Paulo e colocados numa oliveira boa, é para que haja uma mudança total nas nossas vidas. É uma metamorfose. É deixar de ser ruim para se tornar bom. Permitam-me incentivá-los a vocês, a todos nós. Senhor, hoje eu melhorei. Senhor, hoje eu aumentei o meu grau de espiritualidade. Senhor, hoje eu estou melhor do que ontem. Me ajuda, Senhor. Esse é o propósito, irmãos. Agora observem, o que nós devemos ter claro aqui no verso 18, porque o contexto macro nos aponta para isso, quem são os elementos desse ensino. A raiz são os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que receberam o primeiro chamado. E aceitaram o chamado e deram continuidade na história. A oliveira, a qual é a oliveira boa, é o Israel espiritual.
Não são aqueles que falam, eu sou filho de Abraão, não é a religião, não é a etnia, mas são todos aqueles que prosseguem na caminhada de fé de Abraão. Essa é a oliveira, essa é a boa oliveira, essa é a oliveira chamada de Israel espiritual. O terceiro elemento, os ramos arrancados, são os judeus que não creram em Jesus. São aqueles que Paulo tratou aqui várias vezes, são aqueles que falam assim, eu sou filho de Abraão. Eu sou da linhagem de Abraão, eu sou circuncidado, eu sou da tribo de fulano de tal, então eu sou um salvo. Não, Paulo os qualifica como ramos arrancados. E os ramos de oliveira brava, ou seja, os que são ramos de uma planta que não tem valor para a fruticultura, são gentios que foram enxertados. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Deus olha tanto para a planta boa quanto para as plantas ruins. E Ele olha para as plantas ruins para transformá-las. Observem o olhar de Deus, porque se não fosse assim Ele jogava fora todas as plantas ruins. Ele não faz isso. Ele olha para as plantas ruins e começa a melhorá-las. Como? Arrancando seus troncos e levando para um local que há vida. Olha a metodologia de Deus. Quebra, dor, morte, para o enxerto, a um local que existe vida. Isso deve ser um grito para mim e para vocês. De que forma? Que nós temos que olhar para as coisas ruins com os bons olhos, porque nós já estivemos lá. Segundo, nós devemos olhar para os lugares ruins com bons propósitos. O primeiro deles é intercessão. Senhor, tira esse ramo de oliveira brava daí, leva para lá, leva para a igreja, transforma, muda, faz um novo ramo. Irmãos, quantos são os testemunhos que nós sabemos de irmãos que falavam assim: pastor, eu quando era do mundo, uma tia minha orava por mim. Pastor, quando era do mundo, o meu pai orava por mim incessantemente. Pastor, quando era do mundo, uma vizinha tal, fulana de tal, orava por mim. Essas pessoas são tipos de Deus. Elas olham para as coisas ruins e não depreciam, não jogam fora, mas oram e torcem para o bem. E o que essas pessoas puderem fazer, elas vão fazer. Assim devemos ser nós, todos os dias das nossas vidas, porque um dia isso chegou a nós. E principalmente nós pais. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto o Senhor não tomar o coração dos nossos filhos, essas fileiras estão cheias de oliveira brava, que estão sendo modelados primeiro pela prática santa que os pais vivem, mas o coração não foi regenerado. É oliveira brava sim. É olhar para os meus filhos e ver a manifestação de pecado aflorando claramente e pedir a Deus graça e misericórdia, para que Deus salve, para que Deus mude, para que Deus quebre ali daquela árvore ruim e transporte para o meio dos salvos. Que nunca falte colírios para os olhos de vocês. Que a palavra impulsione vocês com muita força para isso. E agora, irmãos, agora ficou claro o verso 17. Os elementos ali, todas as coisas. E agora nós vamos para o verso 18, para entendermos por que Paulo está ilustrando isso. E olha o verso 18, que Paulo fala bem no iniciozinho do verso 18. Não o que, irmãos? Não se gloriem. Não se gloriem por isso. Não se glorie contra os ramos. Olha o que Paulo, não se glorie contra os ramos. Essa palavra gloria aqui, não se glorie, é muito forte. O grego, o Paulo está usando, é uma palavra que traz conotação da seguinte forma: não se jactassem, não venham desprezar
ou triunfar sobre alguém. Muito forte isso aqui. Paulo está dizendo assim: não fiquem cheios porque vocês foram enxertados e alguns foram arrancados. Não se sobreponham a eles. E provavelmente era o que estava acontecendo em maior ou menor proporção. Eu fui tirado do mundo. Eu estou no lugar de muitos de vocês. Eu fui chamado. Eu agora estou na igreja. Vocês não estão mais. O que Paulo está falando? Não se gloriem. Não se gloriem. Não se coloquem sobre essas pessoas. E agora, por que esses irmãos não poderiam se gloriar? Por dois motivos muito claros. Primeiro, porque é pecado esse tipo de sentimento. E o segundo é porque é uma glória tola, infrutífera, sem sentido nenhum. E por que ela é uma glória tola e sem sentido nenhum? Primeiro, não é o ramo que sustenta a raiz, é o contrário. É o ramo se gloriando porque está forte. Olha, eu estou forte. Olha, eu estou produzindo. Olha, eu estou dando frutos. Olha as minhas folhas, olha as minhas flores. Eu sou demais. É tolo. Porque se você está assim, você está sendo alimentado da raiz. A seiva está chegando a você. Você é sustentado. Você não pode se gloriar por isso. E o segundo motivo é esse: vocês gentios estão sendo beneficiados pelo que começou com os patriarcas. Vocês pegaram o carro andando. Vocês pegaram o carro andando. Isso é um grito, um chamamento de humildade. Agora o verso 19, Paulo no verso 19, é o conteúdo da afirmação soberba inaceitável. Olha o que Paulo fala: dirão, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Esse é o motivo da glória deles. Provavelmente essa era a expressão da fala de alguns dos gentios que estavam lá. Alguns foram quebrados e eu estou ali, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Paulo fala: não, coloca o pé no chão. E Paulo é contundente aqui, e eu quero fechar com vocês, verso 21 e verso 22, porque no verso 21 e verso 22, Paulo chama os gentios para entenderem o que aconteceu com os ramos. Paulo não deixa ainda na sua fonte de instrução para que seja fechado pelas metades, ele fecha por completo a sua instrução. E olha o que ele fala, verso 20 e verso 21. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar vocês. Agora Paulo explica detalhadamente o que aconteceu e qual deve ser a reação, o sentimento que deve estar no coração de cada um dos judeus e principalmente dos gentios que estavam ali. 5 ensinos pequenos e rápidos aqui, 5 coisas que estão acontecendo aqui nesses 2 versos. Os ramos quebrados são judeus. E por que eles foram quebrados? Por causa da incredulidade. Capítulos anteriores nós vimos que os judeus, eles olharam para a justificação pela fé, eles olharam para o Messias e falaram assim: não, isso aí não, nós ficamos com a nossa tradição, nós ficamos com a religião, isso não serve para nós. Esses são os ramos quebrados. E aí Paulo assim: vocês, quem são vocês? São aqueles que foram enxertados. Esses foram enxertados por quê? Paulo fala aí no verso 20, pela fé. Que fé é essa? A fé na pessoa de Jesus Cristo, a fé no evangelho que eles ouviram e receberam. Por causa disso essas coisas aconteceram. Agora Paulo fecha o verso 20 dizendo que temam. Olhem para esses 2 cenários, a incredulidade e a fé. Vocês estão vendo esses 2 cenários? Paulo está falando. Estamos vendo, Paulo. O que vocês devem fazer agora? Temam. O temor é uma palavra grande em várias expressões.
Cada contexto e cada grafia dela traz uma tradução diferente no grego, e ela tem várias e várias manifestações diferentes no Novo Testamento. Mas aqui, Paulo está falando assim, por causa disso, é causa de pavor. Por causa disso que eu estou falando, é terror. Tenham terror, tenham medo. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu foi reação de vocês para o que Deus determinou. É Deus fazendo. Temam. Sabe o que é lindo aqui, irmãos? Deus não está chamando pessoas para se relacionarem com Ele com qualquer outro sentimento que não seja o primeiro do reconhecimento do que Deus fez e pelo temor. Aqui nós estamos falando de vida e de morte, irmãos. Aqui Paulo não está falando de um passeio no Nicolândia. Paulo não está falando de um piquenique. Paulo está falando da vida eterna. Diante da vida eterna, o que deve pousar no coração dos homens é pavor, terror, medo. Por quê? Porque não vem deles, vem de Deus. Se eu fui salvo, um agradecimento maravilhoso. Mas deve reinar no meu coração o temor. Por quê? Porque Deus não poupou os ramos originais. Ele vai me poupar? Não. E aí como é que o pavor aumenta? Quando eu olho para os ramos originais, que estavam enxertados na oliveira e foram quebrados e lançados fora. Deus faz o que quer, irmãos. Deus faz o que quer. É claro que um coração quebrantado, um choro de agradecimento, um conforto, alegrias, paz, tudo isso deve estar no nosso coração. Mas segundo a instrução de Paulo, quando nós olhamos a demanda salvífica, pavor, temor, medo, literalmente medo. Por quê? Porque não sou eu que controlo nada, é Deus. E aqueles maus sentimentos do meu coração mostram para que local eu estou indo. Paulo está dizendo para esses irmãos, temam. E por que eles deveriam temer? E o verso 22 a gente encerra aqui. No verso 22 Paulo fala assim, Paulo mostra Deus poupando pessoas, ou seja, Ele, Deus, pode não poupar vocês. Por que vocês devem ter medo? Porque Deus é quem poupa. Um detalhe, Ele pode não poupar vocês. Tem uma frase, ela é muito dita no meio pentecostal. Se os homens se levantarem contra vocês, outros homens podem ajudar vocês. Se o diabo se levantar contra vocês, Deus salva vocês. Agora, se Deus se levantar contra vocês, quem vai te defender? Ninguém. Paulo está chamando a atenção no verso 20 e 21 dessa forma. Temam. Por que nós devemos temer, Paulo? Porque quem poupa, quem tem misericórdia, pode não ter misericórdia de vocês. E aí é perdição. Sabe qual o melhor cenário e qual o melhor exemplo aqui? É o publicano e o fariseu. Vocês lembram desse texto? Lucas capítulo 18, do verso 11 em diante. Lucas relata um fato que subiu o publicano e o fariseu para orarem. O fariseu subiu e altivamente, com a cabeça em pé e cheio das autoridades, ele orou a Deus e disse: obrigado, Senhor, por eu não ser semelhante a esse miserável, obrigado por isso, por aquilo outro. Ele estava certo que ele era cheio das benesses e cheio dos favorecimentos. Aí Lucas continua o relato e fala sobre o publicano. E o publicano chega diante de Deus e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele ainda usa a expressão, ele batia no peito. É uma expressão de revolta, de humilhação.
tem misericórdia de mim, pecador. Sequer alçava a cabeça ao alto, sequer levantava a sua cabeça, ele pedia por misericórdia. E Lucas encerra a história dizendo assim: os dois desceram, mas um desceu justificado. Quem foi? Publicano. Sabe o que isso significa, irmãos? Que toda a nossa conduta de vida deve ser uma conduta de vida que sabe reconhecer quem é Deus e quem somos nós. No momento que nós oramos, no momento em que nós participamos da Santa Ceia, no momento em que nós contribuímos com a obra, no momento que nós estamos entre irmãos, no momento em que nós levantamos e nos deitamos, no momento em que nós nos relacionamos com qualquer pessoa. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei quem são as pessoas que estão ao meu redor. É uma consciência transformada pela palavra de Deus, porque dos sentimentos que estão no meu coração é o medo, é o pavor de Deus, é o pavor de saber que Ele pode não me poupar, mas não é um pavor que me trava, não é um pavor que me para, é um pavor que me conduz para frente, para que todos os dias eu tenha certeza que eu repouso na graça do meu Deus. Um exemplo chulo que me faz lembrar disso aqui: certa feita eu ouvi dois homens conversando, conversa comercial, e um deles reconheceu o que o outro tinha, o que o outro construiu no decorrer da história. E parece que quando as pessoas reconhecem isso, eles fazem a questão de fazer o reconhecimento de voz bem alta, né? Para falar: pô, teu isso, tal, poxa, a vida inteira, poxa, olha o tamanho do seu patrimônio. E essa pessoa que havia sido reconhecida pelo outro falou assim: rapaz, graças a Deus, Deus me deu. E ele não conseguiu nem terminar a resposta. Que Deus o quê, rapaz? Deus não te deu nada, não. Quem fez foi você. Deus não tem nada a ver com essas coisas, não. Eu sei que o ambiente ficou gélido. E aquela pessoa assim falou: não, foi Deus. Eu sei que eu trabalhei, mas foi Deus. Que nada, rapaz. Quem te deu foi você. Quem fez foi você. Esses somos nós. Mas pastor, eu nunca falei assim. Você nunca falou assim, mas você faz semelhantes com o que você pensa, com o que você fala, como você se comporta. Lembrem-se disso, que essa instrução fique no nosso coração, que sejamos reconhecedores e que, acima de tudo, tenha um sentimento no nosso coração: medo, pavor, temor, porque aquele que não poupou os ramos originais podem não poupar vocês. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo na situação que eu não estou sendo poupado? Quando você estiver vivendo você mesmo. Mas como assim, pastor? Simples. Quer conhecer um ímpio? Quer conhecer um crente ímpio? Alguém que Deus não poupou? É alguém que levanta cedo e o dia já amanhece tudo bom. Ou então tudo difícil, ele já está pensando nos boletos, nos cheques, nas contas, no cartão. Ele vai para o restaurante, almoça, dá tudo certo ou dá tudo errado, e ele, aquela coisa toda. Ele chega em casa à noite cansado, deita e dorme. Ou então vai fazer qualquer outra coisa. Essa é a rotina de segunda a sábado. No domingo, por força social, por obrigação familiar, ele tem que estar aqui na igreja. Ele lembra: ixi, tem Deus. Cadê minha Bíblia? Não sei onde é que você deixou. Não, eu vou assim mesmo. Eu tenho Bíblia no celular. Esse é aquele que Deus não poupou. Mas como assim, pastor? Simples. Ele não sabe que Deus existe quando ele levanta. Ele esquece que a sentinela não dorme. O guarda de Israel não dorme. Se ele dormiu e acordou, é porque ele foi velado. Por quem? Por Deus. Bobeira. Eu tenho muita coisa para me preocupar durante o dia. Ele pega o carro e sai voando. Não tem ideia que as diversas coisas que estão acontecendo aí fora e não estão acontecendo aí fora são as mãos de Deus sobre a vida das pessoas. E dá tudo certo para ele. Ele esquece que
que o Senhor zela e guarda dos seus. Ele senta à mesa, aquela fartura doida. Come, come, come e vai embora rápido. Então vai dar aquele cochilinho gostoso depois do almoço. Mas ele esquece que o pão nosso de cada dia, quem dá é Deus. Não tem tempo nem de falar, Senhor, obrigado. Leva os filhos para a escola, ou então tem a van escolar que pega, vê os filhos bem. E ele esquece que o Salmo 127, 128 mostra que esses filhos são herança. Eles pertencem ao Senhor. E é o Senhor que está velando, que está guardando. Não, mas ele vai se deitar à noite. Conseguiu fechar as portas de casa, cobertor quentinho, um teto agradável. Está tudo bem. Dorme e ronca a noite inteira. Esquece de lembrar que o dia inteiro as mãos do Senhor estavam guardando e protegendo tudo. Tem uma situação triste na vida do ser humano, é quando Deus é por nós para nos fazer benefícios para os justos, mas quando Deus não é por nós para nos salvar. Como assim, pastor? Simples. A Bíblia fala que Deus preparou até o perverso para o dia do juízo. Deus levantou homens e mulheres nesse mundo para serem bênção para os outros, mas não para salvá-los. Mas eu estou na igreja, pastor. Você vai ser bênção lá na igreja. Só que você mesmo é um perdido. Você foi reprovado. Deus não te poupou. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque se na sua rotina tiver alguma dessas coisas, e você olha agora e fala, caramba, se você for impactado, é porque talvez Deus está te poupando, está te falando, acorda meu filho, acorda minha filha, desperta. E aí você começa a mudar. Tem crente, irmãos, que só lê a Bíblia no culto quando se faz a leitura pública. Talvez ele não seja um poupado. Talvez ele não entenda essa demanda de ter pavor de Deus. Porque está tudo bom, é muito louvor, a palavra e tal, e aquela coisa mais maravilhosa, sabe? Mas não, irmãos. Temam. O Senhor chamou vocês para serem ramos frutuosos. Ele tirou vocês de uma oliveira brava e colocou no meio dos ramos frutuosos, no Israel espiritual, para vocês serem transformados. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê graça para vocês e que continue aperfeiçoando os que estão andando no caminho certo. E desperte os que ainda estão adormecidos. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. Rogamos a ti em nome de Jesus, que o Senhor mesmo trate esses assuntos nos nossos corações. Continue ministrando ao nosso coração, Senhor, essas palavras durante a semana. E que cada dia, Pai, nós possamos ser crentes melhores. Cada dia, Senhor, possamos dar frutos para a glória do Teu nome. E que mais do que todas essas coisas nós possamos nos investigar, Senhor, para que possamos fazer as coisas certas, julgando a nós mesmos, e que o Senhor seja glorificado em tudo. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.